Pessoal, bom dia, eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida, né? Quando você entrar no nosso canal, você já deixa o seu like aí e inscreva-se no nosso canal. Esse canal é do município de Itapevi, né? Eu sou o fundador, o canal é meu. Vamos lá, ou nosso, né? Um canal informativo e fala de leis, né? Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Veja só, qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da Lei 8.069 de 1990, o ECA, mas nós vamos falar também da Lei 2.848 de 1940 e de contravenção penal, né, que era 3.688, né, de 1941. Nós vamos falar de crime permanente, né? Nós vamos falar de menoridade ou maioridade penal, né? Então diz assim, ó: são penalmente inimputáveis, né, os menores de 18 anos, né, de idade na data do fato. Artigo 104 do ECA vai dizer para nós o seguinte, né? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nessa lei. Então vai falar do ECA, né? Então, Estatuto da Criança, Jovem e Adolescente aí. E o Código Penal, artigo 27, vai nos trazer aí que menor de 18 anos não pode sofrer sanção, pena. O artigo 5º do Código Civil vai dizer que a partir dos 18 anos a pessoa responde por todos os seus atos. Então nós estamos fazendo aí uma viagem dentro desse contexto. Então veja, nós estamos falando do Código Penal, contravenção penal, o ECA, né? Aí nós vamos falar como o crime comum de consumação imediata, né? Se o menor de idade ele comete lá um ato infracional, que menor de idade não comete crime, é ato infracional, ele vai sofrer as sanções, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai trazer aqui, salvo meu engano, a partir do artigo 112, das medidas socioeducativas, né? Então ele vai sofrer medidas socioeducativas. A maior medida socioeducativa que nós temos dentro do ECA é a pessoa ser tirada aí do meio da sociedade. O menor de idade será tirado aí do meio da sociedade, né? Nós temos essa sanção, né? Como a maior sanção que tem dentro do ECA, uma sanção aí de prisão, né? É uma prisão, mas para menor de idade tem outra ideia, né? Então ele vai ficar aí restrito, né? Dentro da Fundação Casa. Então veja, isso se ele cometer ato infracional em crime comum de consumação imediata, né? Ou uma consumação aí que seja com um tempo menor, que não atinja a maioridade, né? Quando ele está cometendo esse crime, que não seja um crime permanente. E quais crimes que nós temos permanente? Eu vou falar apenas de 2 crimes, né? Que são permanentes. Quando a pessoa comete esse crime, ele fica cometendo esse crime durante o tempo que ele ali estiver com o produto, ou após isso aí tem que ser provado mediante processo. Olha só, sequestro, um crime permanente, né? Então, um crime permanente que não tem a consumação imediata, sequestro. E receptação se consuma no momento que você adquire o produto que provém de crime, mas enquanto você permanece com aquele produto, você continua cometendo crime. Quando você pode ser pego em flagrante? Quando você está na receptação. A qualquer momento que o senhor for preso com o produto, com a res frutiva, né? Com o produto do crime. E o sequestro? O sequestro, quando um menor de idade começa a cometer um ato infracional, sequestro, análogo ao sequestro, para ele, né? Ato infracional / sequestro, né? Artigo 148 do Código Penal, ele vai permanecer cometendo esse sequestro. Então veja, esse menor de idade, ele completa 18 anos em 1/3/2020, olha só. E em 30/1/2019, aqui deixa eu apagar, 30/1/2019, ele comete o ato de sequestrar uma pessoa. Então 30/1/2019, ele sequestra uma pessoa. Nesse momento, o crime vai se consumar? Não, o crime não se consuma nesse momento. Ele vai ter um lapso temporal. Olha esses pontinhos aqui, é o lapso temporal. Que eu estou demonstrando que o sequestro é um crime permanente, né?
O sequestro não tem consumação imediata, então ele vai se prostrair no tempo, vai se prolongar no tempo, né? Então veja, e no dia 3 de 2000, ou de dia 1º de 3 de 2020, ele foi o quê? Capturado, né? Então ele foi capturado quando ele completou quantos anos? 18 anos. Como esse cidadão vai responder? Ele responde como se menor de idade fosse, ou ele já atingiu a maioridade com 18 anos, né? Então, segundo nossa doutrina e nossas cortes maiores aí, ele deve responder como se maior fosse, ele deve responder não segundo o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai responder como o Código Penal, segundo o Código Penal, ele vai sofrer as sanções do artigo 148 do Código Penal. O sequestro não tem consumação imediata, né? Qual é o tempo que o interno, esse interno, né? Vamos fugir um pouco do sequestro, só para que a gente tenha um pouco mais de informação. Qual é o tempo que o interno pode ficar na Fundação Casa? Se ele completar 18 anos, ele já sai da Fundação Casa, pessoal. Vamos supor, sofreu uma sanção aí, ele tem 17 anos, sofreu uma sanção de 3 anos. É o tempo que ele pode ficar lá, 3 anos, né? A sanção de 3 anos. Então, 17, faz 18, 19, 20, né? Ele vai sair lá com 20 anos. Ah, mas 20 anos ele é adulto, já não pode ficar na Fundação Casa. Na verdade, o ECA, ele diz que esse cidadão ele pode ficar na Fundação Casa até 21 anos. Então, 21 anos ele será colocado como? Solto, em liberdade. Ele vai ser transferido para um presídio? Não, ele está em liberdade. Ele vai ter uma nova chance de se redimir das coisas que ele praticou, dos atos infracionais que ele praticou. Não é crime, é ato infracional. Então, com 21 anos, ele vai ter uma vida nova. Então, ele pode, né, começar a trabalhar, estudar e mudar a história dele, ou ele pode permanecer cometendo mais crimes ou vários crimes, que é da forma que nós vemos aí dentro do sistema da Fundação Casa. Alguns menores eles se regeneram, né, e vão ter aí uma vida de cidadania, outros não, outros continuam na vida do crime, né, e o final nós sabemos qual que é prisão, ou esse acaba sendo morto aí em confronto com a polícia, né? Então vejamos, o nosso intuito aqui era falar de sequestro e receptação da maioridade ou menoridade penal, né? Que nós temos aí dentro do Código Civil, dentro do Código Penal, dentro do ECA também, aí esses 18 anos aí, menor de 18 anos não pode sofrer sanção penal, vai sofrer aí segundo a lei especial. Então quando nós temos, né, nós não temos uma lei especial para regularizar ou regulamentar o crime, nós utilizamos o geral, né? O geral, o Código Penal. Mas como nós temos o ECA, que regulamenta e regulariza, segundo aqui o artigo 112, que começa a falar aí das sanções da contravenção, das contravenções penais, né? A menor é a advertência, a segundo 117 diz da prestação de serviço à comunidade, né, como se fosse o artigo 44 lá do Código Penal, da liberdade assistida, então ele vai ter uma liberdade que será acompanhada aí, né, do regime de semi-liberdade, então ele vai ficar na semi-liberdade, então é o artigo 120 do ECA, não vou ler aqui. Da internação, então nós temos aí a internação como a maior sanção que esse menor de idade sofre é a internação. Eu vou ler só aqui o caput da internação. A internação constitui mediante privacidade da liberdade, sujeito aos princípios de brevidade excepcionadas de respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ele fala da pessoa em desenvolvimento, né? Eu vou abaixar aqui, ficou um pouco estranho esse vídeo, mas, pessoal, nós vamos fazendo os vídeos aí, a uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra, mas sempre tem informações precisas, informações que vão ajudar as pessoas a entender melhor como que é o nosso sistema jurídico. Hoje nós falamos de menoridade ou maioridade penal, falamos do Código Civil, Código Penal, da lei de contravenção penal, da lei de contravenção penal, falamos de ato infracional
E aqui eu fecho esse vídeo. Meu nome é Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida, o canal de Itapevi informativo, e nós estamos sempre no trabalho para informar vocês.